Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, ouvinte da Palavra de Deus. Vamos refletir, meditar em mais uma porção desta palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 40, versículos de 1 a 8, que vai dizer assim: Passado essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito, o padeiro, ofenderam ao Senhor, rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, onde José estava preso no cárcere. O comandante da guarda pô-lo a cargo de José, para que os servisse. E por algum tempo estiveram lá na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um com sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Amém? Vamos orar. Pai eterno, Pai amado, eu me coloco humildemente nas tuas mãos, Pai, para ser canal de bênção na vida daqueles que vão ouvir, e cada um que ouvir possa ser edificado, transformado pela tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Diante desse texto, meu querido, o que a gente pode aprender? Como vencer os desapontamentos. Todos nós, de uma forma ou de outra, meu querido, meu amigo, já ficamos desapontados, não é verdade? Já ficamos desapontados com alguém. Todos nós, já tivemos nossas expectativas frustradas com relação a alguma pessoa, com relação a algo que a gente pediu a Deus e não é atendido, e a gente fica frustrado, fica decepcionado, fica desapontado, não é verdade? E um dos desapontamentos mais difíceis de ser tratado é o desapontamento quando as orações nossas não são atendidas. Por certo, você já passou por experiência de pedir e Deus ainda não te atendeu e você fica desapontado com Deus. Mais na frente a gente vai esmiuçar melhor isso. E aí a gente aprende aqui com José, que desde o começo, lá na sua juventude, por volta dos seus 17 anos, ele já ficou desapontado com seus irmãos e frustrados. Por quê? Ele contou um sonho para o seu pai, para os seus irmãos, eles não gostaram e, enciumados, jogaram ele no cárcere, depois o venderam como escravo. Ele veio parar na casa de Potifar, no capítulo 39, e ali ele estava cuidando de tudo direitinho, ganhando a confiança do rei, e a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, e ele não cede à tentação da sua esposa. E aí a sua esposa, de Potifar, inventa uma história e José é preso, sem motivo real, verdadeiro. E ali mesmo, na prisão, mais duas pessoas são presas com ele e ele pôde estar ajudando essas duas pessoas. Essa história nos ensina o que, meu querido, meu amigo? Que como Deus usa os momentos de desapontamento, de decepção na nossa vida para trazer os seus servos ao único lugar que devemos colocar a nossa esperança, que é em Deus. Nossa esperança deve sempre estar em Deus. Isso, às vezes, é um processo doloroso. Você está decepcionado, desapontado, é um processo doloroso. Mas Deus irá nos livrar de toda a esperança humana para que depositemos a esperança somente nele. A gente aprende aqui a primeira lição que os desapontamentos começam quando a esperança nas nossas respostas dos nossos problemas não acontece como imaginamos ou como esperamos. Você pede e aquele problema não acontece do jeito que você quer ou sonhava, e aí você fica desapontado. Em referência a Cristo, por exemplo, meu amado, poderíamos comentar que muitas pessoas ficam desapontadas, ou algumas,
porque vão a ele cheio de esperança, né? Na esperança de ver a solução dos problemas na sua família, na esperança, né, da busca da enfermidade que estão enfrentando, da cura, na esperança da solução dos problemas familiares, quem sabe de relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher, na esperança de ver o filho sendo liberto dos vícios, de uma droga, de uma bebida, do cigarro, da conversão de um familiar, de um ente querido, na busca para a solução dos problemas financeiros. Você está buscando isso de Deus e às vezes demora a acontecer ou não acontece, você fica desapontado, fica decepcionado com Cristo e algumas vezes você pode pensar, vou mudar de igreja, porque a igreja onde eu estou ela é fraca, não tem poder, e aí Deus não age, mas o problema está com você. Não é mudando de igreja que vai solucionar o problema. Toda igreja que prega o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a cura, para a libertação. E diante dos problemas, você tem que buscar a solução em Deus. E quando é um problema financeiro, por exemplo, deve sentar a família, conversar, trocar ideia. Se os dois trabalham dentro de casa, o marido e a esposa, deve-se trocar a ideia para que um ajude o outro nas finanças e assim Deus esteja abençoando. Então muitas vezes não acontece como a gente espera. Foi o que aconteceu aqui no caso de José. E aqui também nós falamos no começo da nossa fala sobre orações não atendidas. Ficamos muitas vezes decepcionados. Deus responde a oração do meu irmão que senta do meu lado na igreja, mas não respondeu a minha. Acalma o seu coração. O tempo de Deus ainda não chegou para você, chegou para o irmão que está ao seu lado. Acalma o seu coração. E quando José interpreta os sonhos na prisão, ele recupera o que? As esperanças. Ele pensou, agora eu vou sair dessa prisão. Tanto é que quando ele interpreta o sonho do copeiro-chefe, ele diz assim no verso 14, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faça menção a mim, a Faraó, para que eu possa sair desta casa ou desta prisão. Mas isto veio acontecer 2 anos depois somente. No capítulo 41, no verso 1, vai dizer que se passaram 2 anos. E aí o rei teve um sonho que ninguém podia interpretar, nenhum dos magos. Trouxeram José para interpretar o sonho das 7 vacas gordas e magras, um período que seria de abundância de mantimento, de escassez, e precisava de alguém para tomar conta disso, para gerenciar. E aí José é liberto da prisão, revela o sonho e José é colocado como governador do Egito. Mas assim, meu querido, minha querida, como os desapontamentos começam quando a nossa esperança são elevada naquilo que nós não achamos resposta ainda, a gente fica desapontado. Por certo, José naquela prisão, já passavam-se 2 anos, não se lembrar de mim, eu vou continuar pelo resto da vida preso aqui. Ele poderia pensar no seu coração. A Bíblia não narra esses detalhes. Mas a gente aprende também uma outra lição, que os desapontamentos podem mover-nos ou para ficar mais desesperado ainda, ou para fortalecer a nossa esperança no Deus que pode todas as coisas. Como eu disse, o texto não revela como estava o coração de José. Mas ele não ficou desapontado, ele buscou esperança em Deus. José não saiu da prisão um homem cínico, um homem revoltado, amargurado, cheio de mágoas, não. Ele poderia sim, ele tinha motivo, desde lá dos seus 17 anos, e aqui ele já estava com quase 40 anos. Ele saiu daquela prisão sereno, ele saiu daquela prisão maduro, assumindo responsabilidades que lhe eram lançadas. O salmista vai lembrar, citando aqui a história de José, no Salmo 105, versos 17 e 19, vai dizer assim: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertavam com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Até cumprir a profecia a respeito dele.
e era de 30 anos, não 40, como eu disse, mas de 30, quando José se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. Dos 17 aos 30 anos, no capítulo 41, no verso 46, foi o tempo que demorou para se cumprir a profecia, a promessa de Deus, o sonho de Deus na vida de José. Mas nesse período ele amadureceu, nesse período ele ficou um homem sereno e não um homem revoltado, meu querido, minha querida. Muitos exemplos bíblicos narram personagens que tiveram desapontamentos, porque foram seres humanos, igual a mim e a você, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E citando, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá a carta de 2 aos Coríntios, ele foi alguém que sofreu indiferença e até desprezo dos irmãos. Mas sempre agiu com esperança e confiança em Deus. Não ficou desesperado diante dos desapontamentos. Então é preciso, meu querido, seguindo o exemplo de José e do apóstolo Paulo, precisamos fazer o quê? Lutar contra o sentimento de desespero. Lute contra esse sentimento de desespero, de insegurança, quando alguém te decepciona. Não podemos colocar nossa esperança em nós mesmos ou nas pessoas, mas em Deus, que pode todas as coisas. O profeta Jeremias vai lembrar isso para mim e para você, no capítulo 17, onde nós devemos colocar a nossa confiança. 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, no verso 7. Mas ao mesmo tempo, no verso 5, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor, capítulo 17, de Jeremias, versos 5 e 7. Ele depositou então a sua esperança no Senhor. José, o apóstolo Paulo, e somos convidados a depositar a nossa esperança no Senhor. E qual que é a chave, então, você pode estar perguntando, para mim não ficar desesperado, diante das adversidades, dos desapontamentos, para mim não ficar desesperado, para mim ter esperança. Para mim ter esperança, esperar somente no Senhor. É a chave para superar desapontamentos, tristezas, desesperos. É esperar somente no Senhor. José depositou toda a sua confiança. Você tem depositado toda a sua confiança no Senhor? Que evidências que nós temos para isso? A gente aprende aqui no texto. Quando a esperança está focalizada em Deus, a pessoa não é tomada pelo sentimento de pena de si mesmo. Ele poderia ali estar sentindo pena dele mesmo. Eu sou um coitado, tanta coisa ruim já aconteceu na minha vida, meus irmãos me venderam, fui parar aqui nessa prisão, o que vai ser de mim? Mas não. Mesmo ali, naquela prisão, José não passou aquele tempo lamentando a sua sorte, nem tendo piedade de si mesmo. Eu sou um coitado, eu não valho nada. Mas ele foi capaz de se preocupar com aqueles dois ali, com o copeiro e com o padeiro que estavam com ele também na prisão. Ele foi capaz de se preocupar porque percebeu neles um semblante triste, como diz aqui o texto que nós acabamos de ler no verso 7. Por que tendes hoje triste o semblante? Ele percebeu que o semblante daqueles dois estavam triste. Aí os dois contam o sonho para José. E o sonho aconteceu da maneira que foi contado. O copeiro sonhou e o sonho se concretizou em 3 dias. O seu sonho vai ser esse: em 3 dias você vai voltar a servir o rei na sua função anterior. E tal aconteceu. E o padeiro também teve um sonho que em 3 dias ia acontecer algo com ele. Em 3 dias a sua cabeça estaria sobre um cesto de pão. Foi o sonho do padeiro. E em 3 dias ele foi morto, teve a sua cabeça cortada. Cumpriu-se então o sonho que José interpretou com a orientação de Deus. Não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho, diz o texto. E aí ele foi capaz de ajudar. Ele não apenas olhou para os seus problemas, porque quando nós olhamos só para o nosso problema, meu amado, nós não somos capazes de perceber a dor das pessoas que estão ao nosso redor. Ele percebeu a dor ali dos seus
dois companheiros de prisão e procurou ajudá-los com a direção de Deus acima de tudo. Por quê? A esperança dele estava focada em Deus. Quando a esperança está em Deus, meu amado, a gente aprende mais uma lição, nós passamos a ter atitudes positivas. Atitudes positivas. A atitude positiva leva a focalizar as coisas que podemos fazer. Quando eu tenho uma atitude positiva, o que eu posso fazer? E não as que eu não posso fazer. José não se deixou tomar pela amargura, pelo ódio, pelo ressentimento, pela vingança, não. Ele não se deixou tomar por isso. Ele poderia ter saído daquela prisão com sede de vingança. Agora eu vou me vingar da esposa de Faraó. Agora eu vou me vingar de Faraó que me prendeu. Mas não, ele saiu de forma serena, de forma tranquila, capaz de interpretar coerentemente cada sonho. Fala a verdade, não omite nada e ter uma atitude positiva no sentido de que tem ocupado o nosso pensamento. Temos ocupado o nosso pensamento com as coisas lá do alto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não, se nós ocupamos o nosso pensamento com as coisas boas lá do alto e não nas que são aqui da terra, nós vamos encarar os problemas. E tendo essa atitude positiva, não significa que eu vou negar a realidade do problema, negar a realidade das adversidades, mas, porém, contudo, todavia, eu vou estar sereno e vou ter discernimento para lidar com a dificuldade que eu estou enfrentando, com o desapontamento que eu estou passando por ele, com a amargura que eu estou passando por ela. Eu vou ter serenidade, eu vou ter discernimento vindo do Pai para lidar com isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloque a sua esperança no Senhor diante das adversidades. Não se desespere. Não pense em abandonar a sua fé. Deixar de orar, de ler a Bíblia, de frequentar uma igreja, não. Não pense em mudar de igreja por causa de algo que você não recebeu ainda de Deus, alguém te decepcionou. Se você focar nos homens, você vai ficar decepcionado sim, mas quando a gente foca em Deus e olha para Deus, Ele não nos decepciona, meu querido, minha querida. De imediato, José mencionou-lhe o nome de Deus, a saber, os sonhos daqueles homens. E aí, porque ele estava familiarizado com Deus, intimidade com Deus. Se você ler no capítulo 40 aqui, mesmo lá na prisão, vai dizer aqui que a mão do Senhor era sobre José. E várias vezes repetindo aqui no capítulo 40. Então a mão de Deus estava sobre José. Você crê que a mão do Senhor está sobre a sua vida? Como diz o profeta Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59, verso 2. Então, quando a nossa confiança está em Deus, a primeira coisa que fazemos é buscá-lo em meio à crise. Mateus 6,33 vai lembrar o quê? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Você busca ele em primeiro lugar, você vai conseguir superar a crise, quando a sua confiança está em Deus. Por que estás abatido, ó minha alma, diz o salmista? Porque te perturbas entre mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42 e 43 vai citar esse versículo. Então, coloque a sua confiança em Deus. Busque Ele em meio à crise. Quando você confia em Deus, você vence tudo isso, meu irmão, minha irmã. Quando você confia em Deus, ao invés de desesperar, você vai ter esperança de que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Deus age para concluir, Deus age no tempo dele, meu querido, e não no nosso. Preste bem atenção nisso. Somos responsáveis por nossos atos e não pelos atos dos outros. A graça de Deus é o suficiente para nos sustentar. Amém? É a graça de Deus. Quando Paulo estava com um espinho na carne, orou 3 vezes a Deus pedindo que o livrasse daquele espinho. E Deus não quis livrá-lo daquele espinho, mas disse para Paulo o quê? A minha graça te basta. Então a graça de Deus é suficiente para nos sustentar na hora da crise, para nos sustentar diante de um desapontamento que você esteja enfrentando, já enfrentou, diante de alguém que decepcionou você. É a graça de Deus sobre a sua vida nesses momentos. E em nome de Jesus, o meu desejo é que em nome de Jesus de Nazaré, supere
os seus desapontamentos. Não se deixem abater e seja um cristão à semelhança de José. Amém? Supere com a graça de Deus e seja um cristão à semelhança de José. Vamos orar então para Deus te abençoar? Senhor Deus eterno e adorado Pai, que possamos olhar para a vida de José, para a vida do apóstolo Paulo, que sofreu perseguição, que sofreu ameaças, que ficou desapontado, ficou amargurado, ficou triste, mas não perdeu a esperança no Senhor. Continuou buscando o Senhor, continuou confiando no Senhor, teve serenidade para lidar, teve discernimento para lidar em meio a um momento que alguém desapontou, decepcionou, venceram, ó Pai, e foram vencedores, ó Deus. Que nós possamos, ao olhar para esse exemplo, ó Pai, e quando vier o desapontamento sobre a nossa vida, como eu posso vencer isso? Seguindo a orientação que acabamos de meditar da Tua Palavra, Deus. Que ela possa ter falado ao coração de cada um e ajuda-nos